pessoal, tudo bem? Pessoal, então dando sequência à nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, nessa aula nós vamos falar dos hidrocarbonetos cíclicos, aqueles de cadeia fechada, não aromáticos. Eu vou deixar uma aula especial apenas para aromáticos, ok? Então nessa aula é só cadeias fechadas não aromáticas. É uma aula bem curtinha, porque a gente enfatiza dois grandes grupos, os ciclanos e os ciclenos, que a gente viu em outras aulas que tanto ciclano como cicleno são hidrocarbonetos de cadeia fechada, porém a diferença é que o ciclano só tem ligações simples e o cicleno é quando tem uma ligação dupla. Pessoal, aqui eu coloquei os tipos mais comuns que podem cair de hidrocarbonetos cíclicos não ramificados para não aromáticos, perdão, ramificado para vocês, tudo bem? O primeiro caso, pessoal, é quando eu tenho um ciclano, então perceba, é uma cadeia fechada saturada, quando tem apenas um radical. Pessoal, antes da gente começar, é muito importante que eu vou falar para vocês agora. Quando a cadeia é fechada, a cadeia principal é sempre o ciclo. Vou repetir. A cadeia principal vai ser sempre o ciclo. O que significa? Que tudo que estiver fora do ciclo eu adoto como um radical. Então olha aqui esse exemplo. Dá para perceber que a cadeia fechada forma um triângulo, ou seja, formada por 3 carbonos. Quer dizer que aquele quarto carbono que está para cima é um radical metil. Perceba, pessoal, que é o único radical que eu tenho no ciclo, só tem um radical. A regra é a seguinte: você vai dar o nome da cadeia sem se preocupar em indicar a posição do metil, apenas citá-lo no nome. Como assim, professor? Então o nome desse composto será metil ciclopropano. Vamos entender o porquê do nome? Prop, porque a cadeia principal, o ciclo, é formado por 3 carbonos. An, porque só tem ligações simples. Ciclo, porque todo hidrocarboneto de cadeia fechada não aromático tem que pôr antes a palavra ciclo. E metil, porque tem um radical metil preso na estrutura. Então, repito, quando tiver apenas um radical, você não precisa indicar em que carbono ele está na cadeia principal. Ok? Professor, eu poderia ir colocando hífen, metil, hífen, ciclo, hífen, propano? Pode, mas você vai perceber que na grande maioria vai aparecer para você escrito tudo junto. Lembrando que eu comentei com vocês em outro vídeo, que quando você tem cadeia, quando é entre palavras, o hífen é facultativo, você não é obrigado a colocar, tudo bem? Júri, quando tiver 2 radicais iguais, pessoal, quando tiver 2 radicais ou mais, a partir de agora você tem que indicar a posição do radical, tudo bem? Então dá para perceber aqui que a cadeia fechada tem 4 carbonos, por isso é um quadrado. Aqui em cima eu tenho um radical metil. E aqui embaixo eu também tenho um radical metil. Pois bem, quem que é o carbono 1 se eu tenho uma cadeia fechada, se ela não tem ponta? Pessoal, presta bem atenção. O carbono de número 1 vai ser qualquer um dos carbonos que está o metil. Desde que você gire no sentido de buscar o próximo radical mais rapidamente. Como assim, professor? Eu posso chamar esse aqui de carbono 1? Posso, porque é o carbono que tem metil. Porém, o carbono 2 vai ser o de baixo, porque é onde eu busco o próximo radical em menor distância. Então, se eu chamar esse de carbono 1, o carbono 2 é exatamente o de baixo. Se eu chamar esse de carbono 1, posso, só que o de cima já vai ser o de carbono 2. Por isso, você pode numerar qualquer um. Eu vou optar em chamar o de cima de 1, o de baixo vai ser 2, 3, 4. E aí agora, pessoal, você precisa indicar onde estão esses radicais, ok? No caso, tem um metil e outro metil, como são radicais iguais, eu vou pôr dimetil, você já aprendeu isso na aula anterior. Dimetil. Em quais carbonos estão os 2 metil? No 1 e no 2, então eu vou pôr 1,2. Lembrando que a gente viu na aula anterior, né? Que entre números separa com vírgula e entre número e palavra separa com hífen. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, não aromática. 4 carbonos na cadeia principal, but, que but 4 carbonos. Ano, ok?
Passou um pouquinho aqui, tá, pessoal? Desculpa, tá? Deixa eu fazer uma viradinha aqui, só para não ficar tão estranho para vocês. Então, o nome desse composto aqui, galera, será 1,2-dimetilciclobutano. Então, perceba que quando tem mais de um radical, você precisa indicar a posição dele, ok? E quando eu tiver dois ou mais radicais diferentes, então preste atenção, pessoal. Aqui eu tenho metil, aqui também tem um radical metil, e aqui tem um radical etil. Lembram, pessoal? Gente, lembra que eu comentei na aula anterior, tá? Se você não assistiu a aula anterior, assista de hidrocarbonetos, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta. Eu comentei o seguinte: quando eu tenho radicais diferentes, prioriza a ordem alfabética. Alfabética, pessoal, quer dizer que o etil vai ser o carbono de número 1, porque E vem antes na ordem alfabética do que M. Tudo bem? Sabendo que esse é o carbono 1, quem que é o carbono 2? O da esquerda ou o de cima? O de cima, porque a esquerda eu não tenho radical, em cima eu tenho, então eu tenho que buscar mais rapidamente o próximo radical. Então eu vou numerar, no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá dar nome. O etil está preso no carbono de número 1, então o nome desse composto é... Pessoal, deixa eu vir um pouquinho mais para cá, senão não vai caber o nome. Isso. O nome dele, então, vai ser 1-etil. Metil e metil. Vou falar de dimetil, porque são dois metil, dimetil. Em quais carbonos estão os dois metil? No 2 e no 3, então 2,3. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. 4 carbonos but. Então, o nome desse composto, pessoal, aqui, ok? Dá para perceber? 1-etil, 2,3-dimetil, ciclobutano. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Vocês podem falar assim, professor, mas a partir do momento que você põe a palavra dimetil, o prefixo di, D vem antes que E na ordem alfabética. Esses prefixos multiplicadores que correspondem à quantidade di, tri, tetra não são considerados para efeito de ordem alfabética. Tudo bem, pessoal? Então você desconsidera o di para efeito de ordem alfabética. Tudo bem? Pessoal, então aqui a gente encerra ciclanos. Aqui são os casos mais comuns que pode cair para vocês. Tudo bem? Vamos agora então para os ciclenos, que são aqueles que têm dupla. Pessoal, uma coisa muito importante quando tem dupla. No vídeo anterior eu comentei para vocês que a dupla e a tripla têm prioridade. Lembra disso? No cicleno também. O que eu estou querendo dizer? Que a dupla sempre vai estar entre os carbonos 1 e 2, independente de onde está o radical. Então, olha esse primeiro caso. Eu tenho aqui um radical metil, correto? Porém, a dupla ligação está aqui embaixo. Então, quer dizer que os carbonos 1 e 2 serão os carbonos da dupla. Ó, 1, 2 e 3. Professor, eu poderia numerar no sentido inverso? Poderia. Você poderia chamar esse de 1, esse de 2 e esse de 3. Desde que os carbonos 1 e 2 estejam a ligação dupla. Tudo bem, pessoal? Agora ficou fácil. 3 metil, porque o metil está no carbono de número 3. 3 metil. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, um ciclo. Buteno. Vamos entender o porquê desse nome? Perdão, não é but não, desculpa. É propeno, são 3 carbonos. Desculpa, eu tinha feito but aqui, fui condicionada por but também. Desculpa, pessoal. Propeno. Agora sim o nome está correto, perdão. Vamos entender o porquê do nome? 3 metil, metil no carbono 3, ciclo, que é uma cadeia fechada, prop, porque são 3 carbonos, e o en, porque tem dupla. Professor, precisa indicar em que carbono está a dupla? Não precisa, porque como no cicleno vai estar sempre entre o carbono 1 e 2, não tem necessidade de indicar a posição da dupla, apenas do radical. Então perceba que no cicleno, um radical indica-se a posição. Nos ciclanos, um radical não se indica a posição. Ok, galera? E agora vamos no último caso, para a gente terminar a nossa aula, quando tem 2 radicais ou mais, sejam iguais ou sejam diferentes. Aqui dá para perceber que eu tenho um radical metil, e aqui dá para perceber que eu tenho um radical etil.
Eu acabei de comentar com vocês que quando eu tenho etil e metil, a ordem é alfabética. Lembram disso? Porém, nesse caso eu tenho dupla e a prioridade é da dupla. O que eu estou querendo dizer? Que o meu carbono 1 e 2 serão os carbonos da dupla. Então, o de cima é o carbono 1, 2, 3, 4. Ô professor, eu poderia chamar de carbono 1 o carbono de baixo, esse aqui da dupla? Nesse caso, não. Por quê, pessoal? Que como eu tenho metil preso no carbono da dupla, significa que obrigatoriamente esse carbono da dupla que tem o metil radical, ele tem que ser o carbono de número 1. Tudo bem? Então, se naquele carbono das duplas tiver um radical, prioriza-se ele como carbono sendo o carbono de número 1. Tudo bem? Agora ficou fácil. Eu tenho etil preso no carbono 3 etil. Eu tenho metil preso no carbono de número 1 metil. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Buteno, agora sim é but, né? Porque são 4 carbonos, buteno. Pessoal, eu queria chamar muita atenção aqui, ok? Ciclo é uma cadeia fechada. But são 4 carbonos. En, porque tem dupla. O que é importante dizer agora para vocês? Por que eu comecei com etil, depois o metil, ordem alfabética, mesmo o etil estando no carbono 3 e o metil no carbono 1. Quando você colocar os radicais sempre na ordem alfabética, tudo bem? E desse modo, pessoal, eu termino a nossa aula de nomenclatura oficial de hidrocarbonetos de cadeia fechada, ramificados não aromáticos, tudo bem? Você pode tirar um print aí da tela, copiar aí a tela para que vocês queiram, ok? E aí eu já convido vocês a assistirem a próxima aula, que o nome da aula será bem parecido. Será Nomenclatura Oficial de Hidrocarbonetos Cíclicos Ramificados Aromáticos. Então a gente vai falar agora, né, na próxima aula, perdão, de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados aromáticos, tudo bem? Essa foi a nossa aula então, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Até a próxima.